É menino, por onde é que tu vai? Ele vai fazer uma coisa que nós vamos ganhar muito dinheiro. Eu vou lá na cidade, mãe. Tu vai lá na cidade? Fazer o quê? Vou me inscrever pra vereador. O tempo de política tá chegando. Agora lascou. Ficou doido de vez. Não, seu Zé. Se ele ganhar, nós vamos ficar super ricos. Igual os políticos daqui do Brasil. Quem diabo vai votar no Zé Pitu, Marlão? Tu ficou doido também? Não, pai. Nós vamos ganhar a eleição. Pode acreditar. Nós já tem 4 votos. 4 votos? Mas de quem? Um meu, um do senhor, um do Arnaldo e outro da mamãe.